Olá, gente. Eu sou a Patrícia Satomi Nishimura. Atualmente sou professora do CCSA nos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis. Então, um ponto de atenção aqui é, não importa o limite, não tem um limite. Fez a compra, precisa fazer a declaração de imposto de renda. Para quem investe, alguns detalhes são importantes. Então, todo esse controle de compra, venda, recebimentos de dividendos e juros de capital próprio, eles precisam ser controlados pelo contribuinte. E qual que é o principal motivo, né? Porque essas informações vão para a declaração do imposto de renda. Então, vamos começar com a primeira ficha que o contribuinte precisa ter muita atenção. No caso, é a ficha de bens e direitos, né? Nesse caso, essa ficha, o contribuinte, ela precisa declarar o seu patrimônio em ações. No caso, ele vai lá e clica no bens e direitos, né, na ficha, e escolhe o código 31 para as ações, tá? Na localização, um ponto importante é escolher lá a opção, no caso das ações, o investimento é aqui no Brasil, por exemplo. Então, é o país, 105, no caso, Brasil. Isso é muito importante, porque ele vai lá na ficha de bens e direitos. Um ponto importante também é que nesse controle ele precisa ter a quantidade de ações que ele comprou e também o valor de cada ação adquirida. Por quê? Ele vai ter que colocar na situação em que ele está declarando qual é o valor desse bem. Então, no programa lá da declaração do imposto de renda, você precisa declarar os rendimentos que são considerados isentos, no caso, os ganhos até R$20 mil no mês, né, que ele teve de base, e também os dividendos recebidos, que são considerados rendimentos isentos, tá? Então, nessa segunda ficha, o contribuinte precisa prestar atenção nos dividendos recebidos e também se ele teve lá um ganho na venda das ações até 20 mil. Você, contribuinte, se teve um rendimento lá, um ganho da venda de ações maior que 20 mil, você vai precisar declarar nessa ficha da declaração do imposto de renda e juros sobre capital próprio pago pela empresa em que o contribuinte adquiriu a ação. Então, dois pontos importantes aqui é que o contribuinte precisa estar atento. Será que eu recebi dividendos ou será que eu recebi juros sobre capital próprio? Porque cada um tem uma ficha correspondente. E um outro ponto de atenção, né, é o contribuinte que teve acima de 20 mil, o rendimento, um ganho por mês. Porque ele vai precisar fazer o recolhimento do imposto, então é uma guia, um DARF no código 6015, e lembrando que a alíquota é de 15% e o vencimento é até o último dia útil do mês subsequente lá do ganho. Então, exemplo, se eu tive o ganho agora em março, eu vou ter até o último dia útil de abril para fazer o pagamento dessa parte de imposto. Então, o importante aqui frisar é que, nesse caso, o contribuinte tem que ter esse controle. Quanto que eu tive de ganho, quanto que eu tive de dividendo, quanto que eu tive de juros sobre capital próprio, porque uma ação adquirida de uma empresa pode ter todas essas movimentações. E agora, levando em consideração todo esse cenário, existe uma última ficha, que é a ficha lá na declaração do imposto de renda, chamado rendimentos variáveis, né? Então, clicando lá, né, nessa ficha da declaração do imposto de renda, o contribuinte vai informar o lucro obtido ou o prejuízo
no mês. O que seria esse prejuízo, né? Muitas vezes você comprou a ação por R$ 1, por exemplo, e você vendeu por 50 centavos. A ação você teve uma perda, não é mesmo? Então, isso que é considerado um prejuízo. E isso também precisa ser controlado, porque o contribuinte vai ter que declarar nessa ficha de rendimentos variáveis, tá? E o importante frisar aqui é que é mês a mês a movimentação, tá? Então, por isso, dessa importância do contribuinte, já desde o início do investimento, controlar através de ou um software, ou uma planilha de Excel, tá? Porque essas informações vão para a declaração do imposto de renda. Quando você tem prejuízo, por exemplo, nessa ficha de rendimentos variáveis, você vai ter que declarar lá na coluna correspondente do prejuízo o sinal negativo. Então, isso é muito importante, tá? Por quê? Para a Receita Federal também saber que não foi ganho, foi prejuízo. O que é o day trade, né? Que é um ponto de atenção. É essa operação em que o contribuinte ele compra e vende as ações no mesmo dia. E não é pelo valor, mas sim por essa operação acontecer é que é tributado, tá? 20% a tributação. E o contribuinte vai ter que fazer o recolhimento do DARF lá. E a data de vencimento é como o outro, no último dia útil do mês subsequente. Depois que eu fiz esse recolhimento, né, tanto quando eu tenho os rendimentos acima de 20 mil e quando eu tenho o trade, por exemplo, o contribuinte vai ter que também informar na declaração do imposto de renda. Para quê? Para o fisco também saber que teve antecipação desse pagamento, que seria o imposto de renda na fonte, a última linha lá dessa ficha de rendimentos variáveis. Então, ele também tem que declarar esses impostos que ele pagou no decorrer lá dos investimentos dele. Então, vocês puderam observar vários pontos de atenção referente a essa operação de investimentos em ação.